TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde, queridos amigos. Que Jesus nos abençoe a todos nesta tarde. Bem, o nosso tema para hoje, ou melhor, a nossa reflexão conjunta vai ser o dever. Parece à primeira um tema um pouco subjetivo, mas não é. É Evangelho puro, é o que nós vamos ter hoje. E começamos com o nosso amigo Emanuel. E começa ele com o tema. O dever cumprido é a melhor maneira de fazer da própria consciência o mais alto lugar de repouso. Quando nós não cumprimos os nossos deveres, a nossa consciência desestabiliza-nos muito. Não ficamos nada bem connosco. Devia ter feito, devia ter ido, não fui, deixei para amanhã, para depois, e ficamos a pensar no que ficou em stand-by. Quando nós temos um dever, ele é para ser cumprido de imediato. Pensando a nível profissional, imaginemos o nosso dever, onde quer que estejamos. Não importa que profissão nós estivermos a realizar, comprometidos com ela. Seja da mais simples, seja da mais complicada. Um médico tem uma grande responsabilidade no cumprimento do seu dever. Em mãos, tem doentes, tem gente sofredora. A enfermeira também. Na empresa, temos deveres também. E de que maneira? O objetivo é nós nos entregarmos com amor e com gratidão à nossa profissão. É o nosso dever. É para isso que somos pagos, não é? No campo da família, muitos deveres. E às vezes bem difíceis, exigindo de nós enormes sacrifícios, muita abnegação. Mas não podemos negligenciá-los. Para que tenhamos a nossa consciência absolutamente em paz. E nós, cada dia, nos sentirmos gente realizada, feliz, apesar das provações. E é isso que nós vamos ensaiar. Para isso estamos encarnados na Terra. Estamos num curso intensivo de aprendizagem dos nossos deveres, e os nossos deveres incluem também amarmos o próximo como a nós mesmos, que é das coisas mais difíceis para nós, amar o outro. E muito menos quando ele se torna nosso adversário. Muito, não queremos ver na frente. Então, vejam que matéria difícil nós temos pela frente. Mas é assim como Emanuel nos diz. O dever cumprido é a melhor maneira de fazer da própria consciência o mais alto lugar de repouso. Vamos então continuar, porque temos também no Evangelho, no capítulo 17, Sede perfeitos, o Espírito Lázaro vem nos dizer o seguinte: o dever é a obrigação moral para consigo mesmo
e depois para com os outros. Então, primeiramente, nós temos uma obrigação moral, que é cumprir com o nosso dever. E depois para com os outros. Porque o nosso dever, essencialmente, ele está diretamente relacionado com os outros. Nós estaremos sempre agindo no bem para o interesse do outro. Esse é o nosso dever. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido. Cá está. Nós aceitarmos o outro, amá-lo tal qual ele é. Muito difícil. Mas há necessidade de uma conscientização da lei. Há uma conscientização. E nós só a adquirimos se nós a mentalizarmos, se pensarmos exatamente na lei que nós temos de cumprir. Porque é no cumprimento da lei, ou das leis, porque há a lei maior e depois ela subdivide-se. É no cumprimento da lei, em geral, que nós evoluímos. E que as nossas reencarnações começam a ser cada vez mais suaves, não tão difíceis. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência que o adverte e sustenta. Portanto, depende das nossas escolhas, das nossas decisões. Tenho algo em mãos, seja onde for, eu vou realizar o melhor que eu sei. Não vamos negligenciar. E sabemos, principalmente, nas empresas, no nosso trabalho, quantas vezes nós olhamos o relógio desejando de chegar à hora do almoço ou da saída, trabalhando desinteressadamente, sem gosto, sem alegria, e isso é catastrófico para a nossa consciência. Então, precisamos de refletir muito bem sobre esta lei, que é o dever que nós temos para com a vida, para conosco, para com todas as criaturas. O dever do coração fielmente observado em cada uma das etapas eleva o homem. Quando nós começamos a ensaiar por nossa decisão de começar a olhar o outro com um olhar diferente, nós constatamos que a criatura até é agradável. À medida que nos vamos relacionando, permitindo-nos gostar do outro, nós vamos percebendo que, afinal, o outro não era como eu pensava e como eu sentia. Então, é nesse ensaio, na relação uns com os outros, que nós vamos aprender a gostarmos uns dos outros. Porque essa é da lei. Quer nós queiramos, quer não. Vamos, de facto, ter que nos aguentar. De início, é essa a palavra. Nós vamos ter que nos aguentar. Mas, a pouco e pouco, nós vamos gostando uns dos outros. É assim. Mas não devemos nos permitir antipatias. Ainda não falamos, ainda não ouvimos, só à primeira vista não simpatizo com aquela pessoa. Não nos é nada conveniente. Então o homem que cumpre o seu dever ama a Deus. Se nós temos que amar o próximo,
Imaginemos a Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador. O dever se engrandece e esplende sob uma forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. À medida que nós vamos assimilando, compreendendo a lei de Deus e o que Ele quer de nós, a nossa vibração, ela torna-se vibrante e os outros sentem, porque nós começamos a ser diferentes. Há uma presença nossa que faz os outros repararem nela e começam a nos observar de uma maneira diferente. E a pessoa vai evoluindo e vai ostentando uma elegância no trato, num modo de estar e de se relacionar com os outros. É pouco e pouco. Mas é assim que o dever se engrandece e esplende sob uma forma mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. Então vejamos o que seria um Cristo aqui entre nós. Nem tínhamos capacidade, certamente, para captar o amor e a beleza dele. Pois ele era um encanto onde passava. A elegância do falar, do amar, do entender, do perdoar. A pessoa se eleva em entendimento. E não é só em entendimento. É também em alegria, em bem-estar espiritual, em harmonia interior, em alegria também. Porque estas são sensações espirituais que até podemos as ter por frações de segundos. Nós, às vezes, acordamos de manhã com um bem-estar interior, sim, um bem-estar, uma certa alegria desconhecido por nós. Mas logo, logo desaparece, porque entramos na nossa rotina e já tudo desapareceu. Agora, manter esse estado de espírito constantemente depende realmente desta nossa transformação. Onde começa esse dever? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos. Então significa que o nosso dever é não fazer ao outro o que não desejamos que nos façam a nós. É somente isso. Me parece muito fácil, não é? Não fazer aos outros aquilo que nós não desejamos para nós. Então, esse é o nosso dever. O dever de não incomodar os outros. Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, ele nos trata também o tema. Ele vai defini-lo. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento das nossas faculdades. Então, o que o Emmanuel aqui nos diz é que o nosso dever é nos submetermos às leis de Deus para que desenvolvamos as nossas faculdades. É nesse sentido, à medida que nós obedecemos às leis de Deus, que as cumprimos, as nossas faculdades vão se iluminando e nós nos vamos sentindo criaturas mais felizes e equilibradas. Mesmo perante as provações ou expiações, dependendo da intensidade das provas. E isso nós desejamos muito. Quando temos grandes preocupações, elas são tão difíceis de superar
em que a mente fica completamente fixa sobre esses problemas, quanto nós não desejamos nos libertar. Pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem. Então, cumprir o dever é agir no bem. É isso mesmo. Nós, cumprindo o nosso dever, nós estamos agindo no bem. Nós estamos cumprindo com a nossa obrigação. Que o Senhor Supremo nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução. Na sua obra divina, no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Então, as leis de Deus têm esse objetivo. É levar a criatura a evoluir. Cada espírito plasma o reflexo de si mesmo. Por onde passa, significa que nós emitimos vibrações próprias, específicas de nós. E que alguém as vai captar, as vai receber de nós. Portanto, o que nós emitimos, nós podemos receber. Na medida em que damos, é na mesma medida que nós recebemos. Aqueles que sintonizam connosco, com as mesmas vibrações, eles vão captar as nossas vibrações. E de volta, nós recebemos as vibrações dos outros que sintonizam connosco. É uma troca. Nós damos e recebemos na mesma intensidade. É o que aqui nos diz o texto. Desse modo, pela execução do dever, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. É esta permuta. Quando nós fazemos o bem a alguém, nós iremos receber na mesma intensidade o bem que fizemos. Se fizermos o mal, a mesma medida vai ter connosco. É uma lei que existe. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos subtis da alma. Então, a culpa é algo que desequilibra muito o espírito. E ele começa, então, a sentir remorso. E esse remorso vai manifestar-se de diversas maneiras. Se ele não consegue dominar a situação, ele pode chegar a situações muito graves de fixação mental e atrai para si espíritos na mesma situação que vão, então, potencializar o seu estado psíquico. Portanto, nós, cumprindo o nosso dever, de certeza absoluta, não vamos ter problemas de consciência. Não nos vamos sentir culpados de absolutamente nada. Cumprimos com o nosso dever, vivemos em paz connosco. A nossa consciência de nada nos acusa. E prosseguimos a caminhada. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos da nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco. Portanto, ele fixa-se naquela ideia e dali não consegue sair. E então, não só sofre essa fixação, como também atrai para si mentes na mesma situação. E, às vezes, isso pode levar mesmo à loucura. Portanto, toda a deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento.
Provavelmente, quando nós saímos do nosso trabalho, chegando a casa, começamos a pensar o que fizemos, o que dissemos, o que deveríamos ter feito ainda, mas não nos apeteceu. E às vezes essas atitudes podem ter consequências. E as pessoas são chamadas à responsabilidade pelos chefes. Então aquele serviço, então aquilo, então aquilo outro, está pronto, não está pronto. E isto vai chamando a atenção à própria pessoa pelos seus comportamentos. E às vezes, dependendo da gravidade do comportamento, isso traz, sim, grandes problemas à pessoa. Problemas de ordem psíquico, obviamente. São os que muito atormentam. Portanto, toda a deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento. Cair em culpa demanda humildade viva para o reajustamento, tão imediato quanto possível, do nosso equilíbrio vibratório. Se nós começamos a sentir que somos e fomos culpados, o que nós imediatamente temos de fazer é, ou pedir desculpa, corrigir a situação para se libertar. A pessoa tem que se libertar do problema, não pode ficar preso a ele. Há uma solução. Então, é o que Emmanuel nos diz. Demanda, pede, exige humildade para se aproximar da pessoa, pedir perdão e corrigir. Pedir perdão é essencial. É muito importante. Isso já alivia a pessoa. Já alivia bastante. Portanto, nós não devemos ter preconceito de usar sempre em excesso, não importa, pedir perdão às pessoas. Isso é fundamental para a nossa paz interior. Na certeza, porém, que temos sempre que corrigir o que de errado fizemos ao outro. É por essa razão que Jesus, como mestre divino e sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles. Para a nossa tranquilidade, para a nossa paz de espírito, devemos fazê-lo. Pedir desculpa ao outro. Não custa nada. Às vezes é uma questão também de cultura do país e do povo, que nós temos que nos habituar a usar. Há palavras que nós devemos usar como cultura do povo. Por favor, muito obrigada, desculpe. São palavras importantíssimas, em que nós estamos a respeitar o próximo e nos aproximar dele e ele de nós. Agir com humildade para com o próximo. Há palavras que precisamos. Não importa quem é o próximo. Ao filho, à mãe, ao marido, à esposa, são palavras essenciais para harmonizar o ambiente e impedir que se cultivem melindres de tudo e por nada. E, muitas vezes, querendo mesmo mostrar ao outro o seu melindre. Orgulho é isso. Então, Jesus nos ensinando como fazer. O dever, e agora passando a Leon Denis, que horas são? Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, fala-nos ele. O dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. Então, há um conjunto de regras que nos diz como devemos nos relacionar uns com os outros. Elas já existem,
nós precisamos de as conhecer e colocá-las em prática na nossa relação, no dia a dia. O dever paira acima da humanidade. Vejam, é uma lei que está muito acima da humanidade. Ela é muito mais importante, porque ela foi criada por Deus. Inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. O cumprimento do dever inspira tudo isto. Os grandes sacrifícios a bem do outro. Na abnegação, na doação de si mesmo, no interesse dos outros. Estes são os grandes sacrifícios. Os puros devotamentos. O devotamento não é só à família, mas é também a causas humanitárias. E nascem os grandes entusiasmos. Estes grandes entusiasmos é no sentido do bem à humanidade. O dever não é idêntico para todos, porque a lei é muito generosa e justa. Não se pode exigir de uma criatura um determinado cumprimento da lei. Se ele é ignorante, ele não tem o conhecimento ainda e não tem capacidade de entendimento. Então, esses têm atenuantes, têm deveres, todos nós temos deveres, mas uns são mais responsáveis do que outros. Varia segundo a nossa condição e saber. Quanto mais nos elevamos, tanto mais aos nossos olhos ele adquire grandeza, majestade e extensão. Quanto mais nós avançamos, quanto maior for a nossa compreensão, maior é a nossa atitude, mais majestosa. O bem torna-se grande, saindo de nós. O seu culto é sempre agradável ao virtuoso. Esse não lhe custa absolutamente, é espontâneo, faz parte da sua essência. E a submissão às suas leis é fértil em alegrias íntimas inigualáveis. Então, eu acho que esta experiência todos certamente já a vivenciamos. Se cumprimos o nosso dever, e depende também da magnitude desse dever, nós vamos sentir alegrias internas e inigualáveis que antes não tínhamos experienciado. É isso que acontece connosco. Eu tenho que acelerar. Eu já vi que estou um bocadinho atrasada. Por mais insignificante seja a condição do homem, por mais humilde pareça a sua sorte, o dever domina-lhe e enobrece a vida, esclarece a razão, fortifica a alma. Portanto, o cumprimento do dever engrandece todos. O mais humilde, o mais ignorante, mas se cumpriu o seu dever, ele vai sentir-se diferente, contente, feliz. Abrange todas as criaturas. Todas vão receber de volta o que merecem. Se cumpriram, merecem paz, alegria interior. Ele nos traz essa calma interior, o cumprimento do dever, essa serenidade de espírito, que nós precisamos de conhecer isto. Nós precisamos sentir esta calma interior. Serenidade de espírito, mesmo nas provações. Mais preciosa que todos os bens da terra. E que podemos experimentar no próprio seio das provações e dos reveses. Vamos tentar estar atentos quando nós cumprimos o nosso dever. Com alegria, com gratidão, com vontade de cumprir. Vai haver diferença. Não depende de nós desviar os acontecimentos, porque o nosso destino deve seguir os seus trâmites rigorosos. Mas sempre podemos, mesmo através de tempestades, firmar essa paz de consciência, esse contentamento íntimo que o cumprimento do dever acarreta. Então, nós não podemos evitar
as provações, porque elas são necessárias para nós evoluirmos. É realmente no sofrimento que o espírito desperta para Deus. Portanto, se nós estamos vivenciando dificuldades, provações, é porque é disso mesmo que nós estamos a precisar para amadurecermos. Mas sempre podemos, como diz aqui, nós, através da tempestade, mesmo nas dificuldades, nós vivenciamos uma paz interior, totalmente, e no cumprimento do nosso dever. Todos os espíritos superiores têm profundamente enraizado em si o sentimento do dever. Eles foram adquirindo ao longo das suas reencarnações, como nós também teremos que trabalhar isso. É sem esforços que seguem a própria rota, sem esforço nenhum, sem abalo, sem reclamar. É por uma tendência natural. É inato já neles, já faz parte da sua essência, das suas células, resultante dos progressos adquiridos que se afastam das coisas vis e orientam os impulsos do ser para o bem. É isso que nós depois começamos a fazer também, espontaneamente. E daí vamos vivenciando momentos muito sui generis de alegria e de bem-estar. O dever torna-se então uma obrigação de todos os momentos. Quando nós adquirimos essa consciência, então ela é uma obrigação. Nós não negligenciamos. É para fazer, vai-se fazer. Não vamos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. A condição imprescindível da existência. Vejam só. Um poder ao qual nos sentimos indissoluvelmente ligados para a vida e para a morte. Então, os nossos deveres é algo máximo da nossa vida. E nós o realizamos. Como quem se levanta de manhã, toma um pequeno almoço, apanha um autocarro e vai para o trabalho. Senta-se à secretária e ali está, com uma disposição impressionante de alegria, de bem-estar e de gratidão. E de bem com todas as criaturas. E essa pessoa destaca-se. E os outros notam que é especial aquela criatura. Que nós começamos a gostar, nos sentimos atraídos e com ela vamos aprender muito. Começa a ser um modelo. E toda a gente repara. Uma obrigação de todos os momentos, a condição imprescindível da existência, um poder ao qual nos sentimos, já lemos. E aqui, como dever, a inclusão social, um dever de todos. Nós temos que aceitar todos, gostar de todos, não importa a condição deles, não é? Todos eles fazem parte da nossa família. É uma família. A família universal. O dever oferece múltiplas formas. Há o dever para conosco, o dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações de nossos encargos. É preciso uma grande consciência sobre isso é fundamental. Há o dever social, que nos convida a amar os homens, a trabalhar por eles, a servir fielmente ao nosso país e à humanidade. Há o dever para com Deus. Portanto, temos muitos deveres. Tudo isto. E se os não cumprirmos, quando surge a ocasião, a circunstância, é evidente que a nossa consciência nos vai desestabilizar. A honestidade é a essência do homem moral, o molde de grandes qualidades. É a partir da honestidade que o homem
vai desenvolver grandes qualidades morais. É desgraçado aquele que daí se afastar. O homem honesto faz o bem pelo bem, sem procurar aprovação nem recompensa. É benévolo para com todos, protetor para com os humildes. Este é o mundo que nós nos estamos a aproximar, que vamos ter. Ninguém engana ninguém. Vamos ter que saber conviver harmoniosamente, sem enganar ninguém. O tolerante, ele sabe respeitar as crenças sinceras, desculpa as faltas dos outros, sabe realçar-lhes as qualidades, jamais é maledicente. Temos de ser tolerantes uns para com os outros. Cada um se encontra no seu nível evolutivo de entendimento, de capacidades. Não temos moral alguma para exigir dos outros o que queremos. Nem a lei. Como já vimos atrás, dependendo da evolução de cada um, a lei dá atenuantes, conforme a condição de cada um. Quem somos nós para exigir dos outros comportamentos? Usa com moderação os bens que a vida lhe concede, sem exageros, consagra-os ao melhoramento social e, quando na pobreza, de ninguém tem inveja ou ciúme. Isto é muito importante. Cada um viva com o que tem. Nós não precisamos muito para viver. O essencial. E aqueles que têm muito, eles estão em grandes provações. Têm que provar o que vão fazer com a riqueza que têm. É só para eles? Esqueceram-se os que não têm recursos suficientes para viver? Que aguarda por nós agirmos. É nosso dever. Dividir com os que não têm. Mas quem está na pobreza também está em provação. Está num outro tipo de aprendizagem. Não tem que ter ciúme. Porque ambos estão em provação. Ou ambos têm que mostrar que sabem lidar com a nova situação que têm. É tudo aprendizagem. Na Terra nós estamos num curso intensivo de aprendizagem e de evolução. Portanto, não estamos de férias, não. A honestidade perante o mundo nem sempre é honestidade de acordo com as leis divinas. Quando é injusta ou insuficiente, ele sabe caminhar avante e calcula o seu dever por uma medida mais exata. O homem honesto busca o julgamento e o aplauso da sua própria consciência. E temos aqui um exemplo muito curioso. Dá para ler? O pai aproxima-se do filho, vê brinquedos partidos no chão e diz logo: seu irmão vive quebrando o quê? As coisas. Ali vê-se melhor. E vejam a honestidade da criança. Não, pai. Fui eu que quebrei. São os jovens que estão chegando. Eles falam já assim. São espíritos que estão chegando para nos ensinar para a reforma do mundo, para o período de transição em que nós nos encontramos. E é assim que nós também devemos fazer. Honestos, autênticos, custe o que custar, mas é nosso dever.
Estes são os exemplos que nós já temos aí. Já há muitos espíritos reencarnados, que é assim que eles estão a agir, de uma grande honestidade, de um grande respeito para com os outros. Aquele que soube compreender todo o alcance moral do ensino dos espíritos tendo o dever uma concepção ainda mais elevada. Então nós, espíritas, os espíritas que estudam, as pessoas que vêm às palestras, temos de ter o dever uma concepção mais elevada. Somos muito responsabilizados. Porque nós vimos aqui estudar os conceitos da doutrina espírita, que são os ensinos do Cristo, o Evangelho dele. Então nós temos que começar a agir de acordo com a matéria que já temos. Não podemos continuar na mesma. Está ciente de que a responsabilidade é correlativa ao saber, sem dúvida, que a posse dos segredos da Além-Túmulo impõe-lhe a obrigação de trabalhar com energia para o seu próprio melhoramento. É isso que nós temos que pensar. Eu tenho que fazer assim bem, tenho que ser honesto, tenho que ajudar, porque é para eu aprender e para o dos seus irmãos. As vozes dos espíritos têm feito vibrar ecos em si, têm despertado forças que jazem entorpecidas na maior parte dos homens e que o impelem poderosamente na sua marcha ascensional. Todos nós que já temos conhecimento da doutrina espírita, já sabemos que há um tempo antes da doutrina e agora há um tempo depois da doutrina. Nós não somos mais os mesmos. O facto de adquirirmos o conhecimento da doutrina espírita já nos deu uma concepção diferente acerca de nós e da vida. Graças aos espíritos que nos vieram também trazer muitos ensinamentos. Então, a responsabilidade é maior. Temos que estudar, temos que refletir, temos de praticar. A prática da caridade lhe é então fácil. Ensinam a desenvolver a sua sensibilidade e as suas qualidades afetivas. Sim, a prática da caridade torna-nos sensíveis ao outro. Cresce em nós uma empatia pelo outro. E, portanto, não podemos passar indiferentes àqueles que choram na rua, que estendem a mão, que têm fome e que não têm recursos suficientes. Compassivo e bom, ele sente todos os males da humanidade, quer derramar pelos seus companheiros de infortúnio as esperanças que o sustêm, desejaria enxugar todas as lágrimas, curar todas as feridas, extinguir todas as dores. Ele despertou e agora está aberto ao amor, à fraternidade universal. Sente desejo, gosto em ajudar, em fazer o bem. Porque despertou para a realidade. A prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Nós evoluímos, aperfeiçoamos-nos. Para apressá-lo, convém que estudemos primeiramente a nós mesmos, que andamos nós a fazer, afinal. Vamos nos identificar, vamos nos conhecer, para melhor agir. Com atenção e submetamos os nossos atos a um exame escrupuloso. Porque ninguém pode remediar o mal sem antes o conhecer. Se nós julgamos que somos boas pessoas, que estamos bem, que estamos fazendo tudo bem, então vamos continuar no mesmo. Porque nós temos muito para identificar em nós, para corrigirmos. Mas muito mesmo. Podemos estudar-nos em outros homens. Importante. Esta é uma dica muito, muito importante. Se algum vício, algum defeito terrível em outrem nos impressiona,
procuremos ver com cuidado se existe em nós gérmen idêntico. E se o descobrirmos, empenhemo-nos por o arrancar. Um método eficaz. Tenhamos a atitude. O que não gostamos nos outros, vamos ver se existe algo igual em nós. Vamos combater, em vez de querer combater o outro. O outro, esse é assunto dele. Consideremos a nossa alma pela sua realidade, isto é, como obra admirável, porém imperfeita ainda, e que por isso mesmo temos o dever de embelezar e ornar incessantemente. Somos nós é que vamos despertar em nós as virtudes que existem adormecidas, na prática do bem, no trabalho constante no bem. Esse sentimento da nossa imperfeição tornar-nos-á mais modestos. Afastará de nós a presunção, a tola vaidade. Fundamental. Se identificarmos em nós coisas para trabalhar, então lá se vai a vaidade. É isso mesmo. Não somos mais do que os outros, nem superiores aos outros. Somos todos iguais, mais ou menos no mesmo nível evolutivo. Submetamos-nos a uma disciplina rigorosa. Assim como ao arbusto se dá a forma e a direção convenientes, assim também devemos regular as tendências do nosso ser moral. O hábito do bem facilita a sua prática. Nós estamos a caminhar para o fim. O hábito do bem facilita a sua prática. O hábito do bem. Só os primeiros esforços são penosos. Por isso exige muita disciplina nossa, muita boa vontade, porque iniciamos e recuamos. Iniciamos e recuamos. Por isso é difícil. Por isso, e antes de tudo, aprendamos a dominar-nos. As primeiras impressões são fugitivas e voláteis. Nós ainda não captamos bem o efeito do bem. A vontade é um fundo sólido da alma. Precisamos de muita vontade. Saibamos governar a nossa vontade, a senhorear-nos dessas impressões e jamais nos deixemos dominar por elas. Temos que nos disciplinar. Estar muito atentos e vigilantes. Vigilantes ao que pensamos, dizemos e fazemos. O homem não deve isolar-se de seus semelhantes. Convém, entretanto, escolher as suas relações, os seus amigos, empenhar-se por viver no meio honesto e puro, onde reinem boas influências. Saibamos escolher com quem nos relacionarmos. Muito importante. Evitemos as conversas frívolas, os assuntos ociosos que conduzem à maledicência. Digamos sempre a verdade, quaisquer possam ser os resultados. Aqui está a verdade, a honestidade, a transparência, a sinceridade. Retemperemo-nos frequentemente no estudo e no recolhimento. Estudemos o Evangelho. Oremos com frequência. Liguemo-nos aos superiores. Porque assim a alma encontra novas forças e novas luzes. Possamos dizer ao fim de cada dia: fiz hoje obra útil, alcancei alguma vantagem sobre mim mesmo. Assisti, consolei desgraçados, esclareci meus irmãos, trabalhei por torná-los melhores. Tenho cumprido o meu dever. Está em paz, uma grande serenidade de espírito. Nada o perturba. Neste estado de espírito, os problemas não são problemas. E é assim que nós vamos prosseguindo
e avançando. Conclusão. Esquecer compromissos não é o certo. A razão apurada nos fala que devemos cumprir os nossos deveres, para que a consciência se tranquilize, numa dimensão de paz onde não há desarmonia. É isso que todos nós queremos. Mas tudo isso terá de ser conquistado por nós, somente. Muita paz de Jesus. Muito obrigada por me ter ouvido e tenham um bom fim de semana. Boa tarde. Então, como o dever nos chama, vamos encerrar com a nossa prece final. Peço que fiquem confortavelmente em suas cadeiras. Nosso Senhor Jesus Cristo, Divino Mestre, aqui nos encontramos, Senhor, em sua casa. Agradecemos, amado Mestre, por aqui nos receber. Agradecemos pelo esclarecimento que chegou a todos nós aqui presentes. Obrigado, Senhor, por derramar sobre cada um de nós as suas bênçãos, por sentirmos em nossos corações todo o amor e toda a paz que o Senhor permitiu que nos fossem entregues, por meio dos teus missionários que aqui se fazem presentes. Missionários estes que trabalham abnegadamente para cada um de nós, cumprindo o dever de trabalho no bem. Senhor, que possamos ser por Ti fortalecidos, para que consigamos nos transformar, para que possamos ser melhores instrumentos para Ti, trabalhando no bem, em favor de nossos irmãos. Obrigado, amado Mestre, por aliviar as nossas aflições. Aflições estas semeadas por nós, no exercício de nosso livre-arbítrio. Que possamos, trabalhando no bem, construir um futuro melhor para cada um de nós e colaborar para a transformação deste planeta que habitamos. Amado Mestre, rogamos também pelos nossos irmãos que estão lá fora, que o Senhor permita que a Tua luz ilumine o caminho de cada um deles, que o Senhor os envolva com muito amor e paz, assim como o Senhor faz conosco, para que eles possam corrigir os seus caminhos e também encontrar a Ti. E assim, Senhor, profundamente agradecidos, pedimos que o Senhor continue a nos proteger, nos iluminar e nos acompanhar. Ficai conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.